Esse é mais um episódio do Pode Ser Sincera. Esse podcast que falaremos justamente sobre os bastidores do mercado jurídico e imobiliário. Hoje o tema será justamente regularizando a vida. Então eu chamei 3 profissionais multidisciplinares para falarem de como que é esse peso de um profissional que atua no mercado jurídico e imobiliário. Aqui eu falarei de algumas experiências minhas, em contanto e também com vários profissionais que falarão sobre isso. Serão várias perguntas, justamente para elas responderem de acordo com a experiência delas, e também a gente vai fazer esse bate-papo aqui bem leve. Eu queria que inicialmente vocês se apresentassem, né, para o público saber quem são esses profissionais que estão aqui me acompanhando, né? Principalmente Marta e Elaine, que já me acompanham de longa data aqui, desde o ano passado, desde que eu comecei a empreender, que estão aí me acompanhando de certa forma de apoio. E aqui a Fabiana, que eu acabei de conhecer, que é, enfim, uma mentora de psicólogas. Queria que vocês começassem a se apresentar. Pode começar, Fabiana? Claro, é um prazer. Cássia, obrigada pelo convite. Eu sou a Fabiana Fux, eu sou psicóloga, sou mentora de mulheres valiosas e faço um trabalho de ajudar as mulheres a saberem o seu próprio valor. Porque quando a gente sabe o nosso valor, tudo muda na nossa vida. Marta? Eu sou a Marta Jéssica, contadora da Cássia, aliás, que eu tô acompanhando ela aí nessa trajetória e ela acompanhando a minha também. Eu sou Elaine Fausto, sou massoterapeuta, terapeuta capilar da Cássia e sou esteticista também e faço esse trabalho de autocuidado, né, que é muito importante para a nossa vida. Para a gente começar, eu vou tentar trazer um contexto, né? Porque eu comecei a empreender, para quem não sabe, o ano passado, 100%, oficialmente, né? Porque antes disso já tinha empreendido durante a pandemia e ali até 2021. Fui durante um determinado momento uma consultora de planejamento de carreira, ajudei em questão de currículos, principalmente para os estudantes de direito. Depois eu comecei a atuar como social media de uma empresa aqui do Rio de Janeiro. E aí, desde então, eu foquei 100% na advocacia. Trabalhei em algumas empresas durante esse tempo até focar 100% no empreendedorismo. E aí, a partir que eu comecei a empreender, eu vi novas questões que ainda não apareciam. Antes, a gente tinha muito mais aquela caixinha específica. Focar e fazer minhas tarefas porque meu mestre mandou. Igual aquela cantiga de criança, né? Só que depois, com o tempo, quando a gente começa a empreender, nós temos outras demandas. Nós temos outras questões a serem feitas. E com isso vem, é claro, a vida. O que a gente precisa fazer com a vida? A gente tem que equilibrar pratinhos o tempo todo. Esse tema, justamente do podcast Regularizando a Vida, é porque eu pensei e descobri que eu precisava fazer isso. Como eu mudei a dinâmica da minha vida de uma mulher que trabalhava para empresas, primeiro para escritórios, e depois mudou para se empreender sozinha, eu precisei adaptar a minha vida, eu precisei ver novas habilidades e desenvolvê-las. Então, por isso que essa questão de regularizando a vida é justamente para a gente começar e falar mais sobre esse ponto. Do que a gente precisa para regularizar? Quais são as tarefas? Foi aí que eu encontrei a Marta, por exemplo, para me ajudar a regularizar a questão da contabilidade do escritório. Ela que tem sido uma parceira com as notas fiscais, no acompanhamento dos balancetes aí. Parceira até de indicações de clientes também, quando é necessário. A gente sempre troca figurinhas nesse sentido. Dou trabalho para ela, inclusive, bastante. Várias consultorias por aí. E a Elaine também. As duas eu conheci num evento da Baixada, que foi organizado pela Tati Rodrigues, que estava no outro podcast. Ela trouxe ali falando sobre empreendedorismo feminino, eu conheci elas duas. E a Elaine eu conheci justamente com esse lado da massoterapia, da questão da terapia capilar. E eu comecei a usar e indicar até para os meus familiares e já foi até para o pessoal da equipe do escritório, para vocês terem essa noção. Então, o que eu queria ouvir de início para vocês, uma pergunta: quais são os indicadores principais que uma pessoa precisa analisar para verificar que ela precisa regularizar a própria vida dela? E quando eu falo regularizar, gente, é sobre ajuste. É sobre, caramba, meu lado espiritual não tá legal, minha saúde física não tá legal, minha saúde familiar não tá legal, a questão do trabalho não tá legal e eu preciso reajustar. Quais são os indicadores que vocês veem do lado da profissão de vocês, que nós temos uma psicóloga, uma esteticista, uma massoterapeuta e uma contadora aqui,
dessas pessoas que chegam até vocês, os clientes, né? Que vocês começam a pensar, ih, nossa, essa pessoa realmente precisa começar a ajustar e regularizar a vida dela. Quem pode começar? Eu posso. A psicóloga vai começar. Agora que a gente começa a chorar. O que acontece? Para mim, os principais indicadores de que a vida precisa ser regularizada, os ajustes precisam ser feitos, são os sintomas aparecendo. A saúde mental, ela grita quando a vida não está organizada. Então, começa a ter ansiedade, sobrecarga, exaustão, pré-burnout, que hoje está em alta. São vários sintomas que o corpo vai dando de que a pessoa precisa fazer algo. E o que eu penso é que quanto mais ansiedade você tem, vamos pegar a ansiedade, por exemplo, que está aí, né, bombando. Quanto mais ansiedade você tem porque você não está organizada, mais ansiosa você fica e mais desorganizada você fica. E aí você entra num ciclo vicioso que é muito nocivo. Então, a organização ela é aliada para a saúde mental. Então, organizar a vida é fundamental. Você diria, então, que os principais indicadores são os sintomas São os físicos. sintomas físicos e emocionais. Tá? Porque, por exemplo, a procrastinação é um sintoma emocional. Mas quando a pessoa não se sente preparada, se ela está organizada, vamos pegar a organização no todo. A gente pode pensar em organização financeira, a gente pode pensar em organização do tempo, mas a gente pode pensar em preparo. Você vai para um podcast, você vai para uma apresentação e você não se preparou. Você não estudou, não deu uma reavaliação, aquela coisa do mindset fixo. Eu já sei, eu já sou boa, eu vou lá e vou fazer. Só que se você não se prepara, você vai chegar na hora e você vai estar insegura. E isso vai virando um ciclo para várias outras áreas da vida. Então, a procrastinação, a ansiedade é física, mas é emocional. Então, vai para os dois lados, física e emocional. Entendi. E para você, Marta, como tem sido para suas clientes, que a gente não vai comentar aqui, mas aí como que seria essa questão que você percebe, caramba, essa pessoa está tão enrolada e ela precisa se organizar? Quando as pessoas não conseguem perceber quando elas têm uma empresa crescendo. Vamos dizer que eu sou uma pessoa física e eu começo a empreender como todo mundo começa. Eu entendo que ninguém quer pagar imposto, mas é necessário. Quando é essa hora de mudar? Quando você perde o controle. A pessoa física já é pessoa jurídica, você não sabe o que é lucro, o que é gasto, e você fica naquela bola de neve. Aí você tá numa ansiedade, que a ansiedade grita, né? Como a psicóloga estava falando, a ansiedade grita. E você fica com aquela crise, e você não consegue sair do lugar. E acaba que você desmorona até o seu negócio, quando você não consegue pegar aquele equilíbrio e sanar aquilo. Você entende que precisa de ajuda, você entende que precisa sair de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, que você precisa mudar porque está mudando tudo ao seu redor e você não consegue enxergar isso, mesmo com todos os sintomas. E qual seria esse sintoma que você diz? Como que ela vai saber que ela tá... Quando ela começa a misturar dinheiro. Todo... Tá faturando, o dinheiro é todo meu. Não, o dinheiro não é todo seu. Isso é muito triste de você escutar, eu sei. Mas o dinheiro não é seu. Para você, o indicador, então, é a pessoa sair misturando Sai dinheiro misturando todo. E aí ela não sabe que ela tem que reorganizar. Ela não sabe nem o que é lucro, o que é faturamento. Tudo que entra é dinheiro meu. Não, tudo que entra não é dinheiro seu. Que aí você quebra e fica num ciclo pior. Sim. E para você, Elaine, como tem sido isso? Então, eu recebo muitas queixas nessa questão da desorganização, né? E aonde eu começo a perceber que vai para dores físicas também, né? Então, o emocional ali junto, com a ansiedade, como a psicóloga falou, isso também vai refletindo no corpo, né? Então, às vezes, eu como terapeuta capilar, às vezes é uma queda de cabelo, né? Na questão corporal, muita queixa de tensão, de dores mesmo. E essa parte a gente tem que ir trabalhando. Então, assim, quando a gente, né, eu sempre faço uma avaliação antes, converso, e eu percebo que a vida está desorganizada. Às vezes é no trabalho, às vezes é em casa, é alguma questão familiar. E isso tudo vai somatizando, né? Somatizando. E a questão que acontece é que o corpo começa a sentir. Né? Então, o corpo fala, Sente não mesmo. tem jeito, entendeu? Sente mesmo. Eu comecei até a pensar e procurar psicólogo, eu ainda estava na faculdade. Foi ali naquele momento que eu comecei a ter crise de ar, falta de ar. E eu não sabia que era ansiedade. Até a ficha cair, caramba, eu sou ansiosa, vou ter que procurar ajuda.
Foi quando eu comecei Até a conseguir procurar reconhecer psicólogos. isso, que a gente precisa Isso. de ajuda. Foi quando eu comecei a terapia. E a sorte é que eu passei por 2 terapeutas primeiro, e aí não consegui adaptação por conta de horário delas, enfim. Até eu conseguir encontrar a Suelen, que é minha terapeuta atual. A Suelen tá ali desde um pouquinho antes da pandemia, ou seja, essa mulher tá comigo há 4 anos. Ela passou por uma montanha russa comigo. Ela deve conhecer mais do que qualquer pessoa. E assim, são coisas que às vezes a gente não tem noção, que a gente chega ali na terapia, que a gente acha que a gente está com um problema. É isso aqui. Essa que é a minha pergunta hoje. Falou disso. Quando a gente chega na terapia, a gente descobre que são outras perguntas, não são aquelas. É verdade. A gente estava conversando um pouco antes aqui e eu falei que as pessoas chegam na terapia com uma queixa e conforme vai abrindo aquela caixinha, vai descobrindo outras caixinhas. Uhum. Então você vai para buscar algo e você fica anos em processo terapêutico, quando você gosta de autoconhecimento, Sim. porque você vai descobrindo novas áreas da sua vida que você nem imaginava, novas formas de se entender. Então é muito interessante isso, né? Porque aqui dentro tem uma caixinha de caixinhas. Uma caixinha de Literalmente. caixinhas, exatamente. E aí, quando eu comecei esse procedimento também para empreender, foi mais um turbilhão de coisas. Tanto a questão psicológica, para entender que era eu a única responsável, que aí já era um peso maior de autorresponsabilidade, que eu já tinha enormemente, tive que aumentar essa carga. E ainda por cima entender e interagir com outros profissionais, entender o que é o mercado, interagir com a equipe. Então foi uma carga enorme. Inclusive, hoje eu sei que eu demorei a abrir o CNPJ porque era uma crença do meu mercado jurídico. As pessoas têm uma dificuldade. Eu fico assim, gente, como assim? Eu sempre perguntava para todo mundo, gente, abre o CNPJ agora, não abre o CNPJ. Quando que eu abro o CNPJ? A maioria falava, não, precisa não. Deixa pra lá. Pra que você vai mexer nisso agora? Você é jovem advogada. E aí eu ficava, cara, isso tá errado, não faz sentido. Eu sou advogada, eu estou pregando pra conformidade da lei e eu não vou estar seguindo a lei? É contraditório isso pra mim, é complexo. E aí eu comecei a perceber que eu também demorei um pouco a abrir oficialmente o CNPJ, tanto pela insegurança do próprio empreendedorismo, de saber, caramba, será que eu vou ter renda mês que vem? Tanto quanto eu saber que eu era uma mulher que abrir a primeira empresa da família. E isso cria uma ansiedade, né? É. Total. Porque eu comecei a ver que eu era uma nova realidade. Não, e vem com as crenças de toda a história familiar. Com Toda a hereditariedade, toda a carga, né? Aquela coisa de eu vou ser a primeira empresária da minha família. E aí o que acontece, né? Vou falar um pouquinho de um olhar da constelação familiar, que eu gosto muito, que nós queremos ser pertencentes. Sim. Todos nós queremos pertencer. Quando a gente tem a fantasia de que, de alguma forma, a gente Tá pode fora. ser excluído daquele ambiente, então eu vou ser diferente de toda a minha família, eu vou ser a primeira empresária, a primeira dona de um negócio. Será que por causa disso eu vou ficar de fora, vou ser excluída? Então vem uma coisa muito forte, às vezes, de se sabotar, da lealdade parental, que faz com que a gente demore a dar Essa o passo, procrastinação, isso se aí. culpe, exatamente. Se culpe por pensar em fazer diferente, tudo com medo da rejeição. E tem aquela coisa também, né? A gente não nasceu pra isso. A gente nasceu pra trabalhar. Quando a gente entende que tem que trabalhar pra você, que vai ser muito mais fácil, até a gente chegar nessa caixinha, a gente já passou por muita coisa. Mas isso é crença também. Sim. Da crença que a sociedade traz pra A gente. sociedade Como traz. é que uma a jovem vai família ter um traz. negócio? A Isso aí. gente, Não a existe. gente nasceu para trabalhar. É. É crença. Sim. E tudo, se a gente parar para olhar, tudo acaba tendo uma Tudo é uma crença de crença. alguém. Uhum. A verdade de alguém. É, exato. Exatamente. E aí eu comecei, primeiro foi a etapa da terapia, né? Aquele momento ali da faculdade, comecei a procurar terapia, que eu sigo até hoje, tendo essa rotina. Depois foi a questão de abrir o escritório, que foi uma outra questão que eu comecei a conversar com outros advogados que tinham essa resistência, e eu começava a ver que esses advogados estavam no mesmo marasmo há anos. Aí eu começava a olhar pro lado, nossa, ele tem 10 anos de advocacia e tá assim? Ele não queria falar, é frustrado, não quer falar, fala que é pra fazer outra coisa. Eu fico, gente, imagina eu tô começando agora, gente. Eu acabei de pegar a carteira. Então teve essa questão. E depois, com o tempo, para equilibrar os pratinhos, que eu comecei a ter outros sintomas, que foi quando eu cheguei na Elaine. Falei, Elaine, estou com uma tensão enorme aqui.
uma tensão enorme nos ombros. E aí, depois, com o tempo, foi a questão do cabelo também, que eu tive um pico de estresse esse ano também. Marta teve comigo vários picos de estresse de clientes esse ano. Gente, conjunto. Em conjunto. A Marta tinha a questão da carga dela, trouxe pra mim e ficou nós duas aí segurando a carga. Segurando, isso aí, Então, dividir. assim, foram questões que a gente percebe que são indicadores que são acumulados. Então, se a gente não percebe, e muitas das vezes sozinhos a gente não consegue, é sempre um amigo ou um familiar, alguém que dá o toque, porque, por exemplo, eu não sabia que era ansiedade, até eu ver que outros colegas faziam terapia e falavam, Cássia, eu acho que você tá com ansiedade, você tá me falando desse negócio de puxar o ar aí, não sei se isso é normal ou não, eu tinha isso e não era normal. E aí, até eu regularizar isso, eu consegui que minha ansiedade não fosse mais em relação a puxar o ar. Hoje a minha ansiedade talvez esteja em outras formas, né? Que a gente vai trocando Sintoma tipo de vai sintoma. Esse que é o problema. Eu descobri Já que meu sei sintoma resolver estava no esse, cabelo. vou resolver outra coisa agora. É por isso que a gente bateu um papo enorme lá embaixo. Eu falei isso também pra elas. Que assim, o que eu tava falando? Que não adianta a gente tratar o sintoma, porque o sintoma ele vai mudando. Então, a gente precisa tratar a causa. E a causa da ansiedade não tá no aqui e agora, tá lá na infância. Nas coisas que a gente viveu lá atrás e que a gente guardou. Que a gente não queria olhar, que a gente esquece, que a gente tenta tampar com um tapete, Pra botando seguir, né? coisa... Sou adulto, vou ver isso, pra vou olhar pra isso, gastar energia com isso, perder meu tempo com isso. Mas Isso chega lá vai na refletir, frente... né? Exatamente. E aí dá problema. O corpo fala, como você falou, né, tempo Elaine? O todo. corpo fala. A ansiedade é um SOS. É um pedido de ajuda. Então, uma dor tensional é um pedido de ajuda. Uma gastrite é um pedido de ajuda. Todas as doenças físicas, elas têm emoções tóxicas guardadas dentro delas. Se a gente não olha, o corpo vai falar, vai berrar. Agora, quando a gente fala, por isso que fazer terapia, eu digo que é o melhor investimento na nossa saúde. Por quê? Quando você faz terapia e você fala das questões, o seu corpo se cala. Não precisa adoecer. Exatamente. Não precisa guardar, né? Precisa O grande guardar. problema é esse. É. E aí, para segunda pergunta já, vocês acreditam que o planejamento, eu não diria só financeiro não, planejamento emocional, planejamento de tudo, é uma ferramenta importante? Como que vocês lidariam com isso e indicariam para os pacientes de vocês? É muito importante, É né? importante. O planejamento da vida. O planejamento vai fazer com que você tenha uma organização, a previsibilidade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já fui uma pessoa muito desorganizada, então eu posso falar da experiência, do processo de não ter sido organizada durante anos e ter me tornado uma pessoa organizada. Foi muito interessante ser convidada para esse teu podcast falando disso, porque foi a minha transformação. Então, quando eu não tinha... Eu sou uma pessoa, assim, falando um pouquinho de perfil comportamental, eu sou uma pessoa influente, dominante. Não sou uma pessoa de pegar e ficar fazendo planilha. Sim. Sou mais de pegar, falar, comunicativa. Infelizmente, eu também. Aí vem a Marta para cobrar. Cadê o planejamento, a planilha, o lucro? Exato. Cadê minhas datas? Cadê o controle? Por favor, olha o Exato. prazo. Ainda tem essa caixinha também. pra desenvolver. Não Exatamente, tem como. exatamente. E aí eu comecei a perceber o quê? Eu começava e eu furava no meu próprio planejamento. E isso gera mais frustração. Aham. E a frustração, ela vem junto com qual emoção? Com a raiva. Você fica frustrada, você vai sentir raiva. E aí eu começava a ter raiva de mim. E isso é uma bomba para adoecer. Então, eu comecei a perceber que daquele jeito não dava. Ah, tô ganhando dinheiro. Aí gastava mais do que podia. E não é assim. Então, quando eu percebi que eu não dava conta de fazer, eu pedi ajuda, né? Comecei a ter uma pessoa do meu lado para me organizar, para me ajudar na parte da empresa, que eu tenho uma CNPJ também. Só que esse planejamento, ele não é só importante para a empresa, como a gente falou aqui, para a vida pessoal também. Porque é a história do vou misturar o lucro com o meu Pessoal. prolabore. É. Exatamente. Então, para que você tenha uma vida com uma saúde mental, eu considero fundamental o planejamento. Você vai fazer uma viagem, você não vai planejar a viagem? Você vai chegar lá e lá você vai ver onde você vai se hospedar? Não, você tem que olhar antes qual é o hotel, qual é o voo, qual é, né? Uhum. Então, E considero dentro desse fundamental. planejamento, eu acho que assim, acredito que seja importante você se planejar de se cuidar. O autocuidado é importante. E a gente vai deixando. Então, assim, respeitar isso também é importante, né?
trabalhar é importante? É. Mas você cuidar de você, de tirar um tempo, ali se planejar. Esse dia eu vou tirar para poder fazer o que eu gosto, né? O que você se sente bem. Então, assim, isso também tem que estar dentro desse planejamento de vida, né? Não só, trabalhar, porque, né, nós fomos feitos para, né, Sim. essa crença, Essa né? crença, sim. E aí as pessoas acham que esse autocuidado é um luxo. É besteira, né? Leva pro lado, isso é supérfluo. E não é. Não. A gente precisa ter esse momento com a gente, né? De estar fazendo o que seja, né? Uma massagem. Eu quero ficar em frente à televisão não fazendo nada. É importante também naquele momento ali, né? E o que é trabalho também, né? Porque, por Exato. exemplo, a gente esquece que muita tarefa que a gente faz, mensagem, ligação, pegar o Exato, transporte, isso. me planejar. O planejamento, o tempo que você tira no planejamento é um trabalho e a gente Sim. esquece. E fazer, e botar isso na agenda. É um trabalho. Claro, Trabalho. exato, porque eu Você percebia está gastando esse tempo. quando eu não era uma pessoa tão organizada, eu posso evoluir ainda na organização, vamos dizer assim. Acho que Sim, todos isso podemos. Mas assim, antes, eu tinha uma coisa fantasiosa que eu achava que essas coisinhas, que são trabalho, iam estar nas entrelinhas, entre um paciente e outro. Utopia pura. Que leva tempo. Claro, demanda, gasta energia mental, Exato. gasta foco, atenção, concentração, cognitivo. Sim. Então eu comecei a botar blocos na minha agenda para olhar planilha, para ver contrato, para responder mensagem. Senão, ficava naquela angústia. Aí vinha pra emoção de não tô dando conta. Sim. Não Porque tô você trava. conseguindo. Claro, eu não botei o tempo para fazer, eu queria mágica. Magicamente eu vou fazer, vou atender 10 pessoas, no final do dia acabo esgotada e ainda vou responder mensagem? Sim. É priorizar, né? É priorizar. É igual assim, as pessoas querem planejar dinheiro, mas não quer planejar sua mente. Não adianta. Dinheiro é emocional. Você vai fazer a melhor planilha pra você. Você só pode gastar isso, você só pode fazer isso. Aí você não está bem emocionalmente. Não, mas eu mereço um lanche. Não, mas eu mereço viajar. Merecimento usado de forma equivocada, Mas eu né? mereço viajar. Eu concordo que você merece viajar. Eu concordo que o seu dinheiro tem que ser pro seu lazer também. Mas eu preciso que você entenda o que é o dinheiro na emoção. Sim. Que é muito importante. Muitas vezes as pessoas vão para compulsões. Sim, os Todas excessos. essas causas, feridas emocionais, coisas que a pessoa viveu na infância, traumas. O que é trauma, né? É tudo aquilo que você guardou, que você viveu, que você não conseguiu elaborar, que você não conseguiu resolver dentro de você. Então tem uma marca na tua história. E essas coisas voltam na vida adulta com sintomas. Então, a gente falou da ansiedade, a gente pode falar da procrastinação, mas a gente também pode falar das compulsões. Sim. Compulsão por comer, compulsão por beber, Comprar. compulsão por comprar, compulsão Viajar. por viajar, até Mas as o viajar drogas pode ser, entram porque aí. você quer fugir da sua realidade. E aí Não é o mesmo aceito. núcleo compulsional, tá? É o mesmo movimento Sim. do processo psíquico para coisas diferentes. O objeto é diferente, mas é o quê? Você vai gastar dinheiro comprando, bebendo, comendo. Então, acaba que tem um gasto excessivo que você vai, na verdade, o que é a compulsão? Você está tentando preencher um vazio. O vazio não vai ser preenchido nem com roupa, nem com comida, nem com bebida. É lá na relação materna que está a questão. Então, as pessoas ficam tentando preencher esse buraco, que é de afeto, Sim. com outras coisas. E aí gasta mais Sim, do que eu falo, energia. eu quero um milagre na minha organização financeira. Só falta as pessoas falarem isso pra mim. Eu não vou conseguir fazer um milagre na sua organização financeira se você não entende qual as suas falhas. Verdade. É por isso que eu sempre falo, planejamento financeiro tem que ser com o psicólogo junto. Uhum. Eu não consigo resolver o seu problema. A verdade é totalmente essa. Eu preciso que a pessoa entenda o que é dinheiro. Que legal, muito legal. Porque olha o que acontece. Eu penso muito o seguinte, a gente precisa se autorregular. Sim. O que é autorregulação? Sou eu perceber como é que eu tô, o que eu tô sentindo, o que eu tô precisando me dar. Eu preciso estar no aqui e agora, num estado de presença para perceber. Tô no vazio, tô carente. Se eu não tomar cuidado, eu vou comer. Se eu não Sim. tomar cuidado, eu vou comprar. O que eu já percebi em mim? Se eu tô assim, eu não vou pro shopping. Se eu não posso gastar, se o meu dinheiro igual tá o mercado, reservado né? para Não pagar pode ir no imposto, mercado com fome. por exemplo. Mas aí essa fome pode ser fome real. Sim. O problema é emocional.
Mas é isso, você sabe que você tá nesse estado aí, com uma carência, que você tá aberta aí nesse vazio e na ferida, não vai pro shopping. Muda o foco, né? Senão você gasta o dinheiro de pagar o imposto com as compras. Aí tem que gastar mais dinheiro para É. mais imposto. Sim. E aí, seguindo esse embalo sobre as ferramentas, né? Que você já trouxe uma, que é a autorregulação. Vocês dariam outras ferramentas para quem precisa regularizar a vida em cada uma das etapas? Com certeza. E aí, quais são as ferramentas que vocês indicariam para as pessoas? Como a Elaine falou do autocuidado, né? Eu penso que o autocuidado, ele tá num tripé. É autocuidado físico, que aí vem, né, o que o teu corpo tá precisando, aí entra alimentação, atividade física, que tem um Sim. efeito importantíssimo para Importante. cuidar da saúde mental, a ansiedade baixa, melhora os casos de depressão quando você pratica atividade física. O que você come, excesso de glúten, de farinhas, aumenta a ansiedade e depressão também, muitos carboidratos. Mas eu sou adepta da massagem, né? Eu amo. Toda vez que eu posso, eu vou lá dar uma relaxada, tirar os nós, né, de tensão. Mas não é só o físico, tem o emocional, que aí entra terapia, mentoria, meditação, que é muito importante para se equilibrar, Sim. e o espiritual. Tem um momento para você agradecer, para você conectar com a sua fé, para você estar ali presente, sentindo aquele apoio, aquele acolhimento. Eu considero que são ferramentas muito importantes, além das práticas, né, que eu vou deixar com elas para falar, né, com a Marta, Principalmente com a Marta. principalmente, né? Mas eu acredito que todo esse tripé aí que vai te dar um suporte para essa estrutura vai te ajudar na parte concreta de ações que você precisa ter para se organizar. Sim, é o que eu falo, né? Não adianta eu cuidar do seu CNPJ se eu não cuido do meu CPF. Eu tenho que estar bem para cuidar de você. Então, o autocuidado é muito importante por isso. É o que eu falei, nem que seja 30 minutos escutando uma música. Dentro da sua casa, ali, liberando uma endorfina. Desligando o WhatsApp. Gente, vocês não têm noção de que a minha felicidade no final de semana é não precisar ver o WhatsApp. É muito bom. Saber que eu não preciso responder aquela mensagem em 10 segundos. Que você não responde em 10 segundos, a pessoa te dá um liga. piripaque, isso A aí. pessoa te liga. Então, é muito libertador ficar sem responder o WhatsApp no final de semana. Aquele final de semana que você fica sabático. Vendo você por você. Isso é muito bom pra crescer profissionalmente. Porque se eu não estiver bem comigo, não adianta que nada vai dar certo. E a gente entra numa inércia. De tipo, não tô bem, mas eu preciso trabalhar. Mas eu não tô bem. Eu não vou trabalhar direito. Acabou. Não gera dinheiro, quebra o planejamento, porque já não tá bem. Sim. Acabou. Já Fica era. num ciclo ali. Fica num ciclo. Não cuido de mim, não cuido do meu negócio e já era. E aquilo que eu falei, né, do saber o seu valor. Quando a gente não tá bem, a gente esquece o nosso valor. Sim. E quando a gente não confia na gente mesmo, isso aparece no trabalho, nos clientes. Todo mundo Sim. consegue ler aquilo que está passando nas entrelinhas. Sim. Então, o cuidado consigo mesmo, com a sua saúde mental, é muito por esse viés de você saber o seu valor, as suas qualidades, a sua competência, a sua capacidade. Porque se você se sente capaz, o mundo te vê capaz. Sim. É você se respeitar, né? Respeitar o seu momento. É importante você falar os nãos da vida também, né? Então, acho que é muito importante quando alguém, de repente, vamos fazer isso, vamos... Não, hoje eu não estou bem, não estou preparada, né? Então, assim, é respeitar o seu momento, de você, né, de tudo que elas já falaram aqui, é isso, é você ficar ali, fazer o que te dá prazer naquele momento, né, para você continuar vivendo, e vivendo bem, com qualidade, que é isso que é importante. Qual é a importância da rotina? Já trazendo aqui essa parte do planejamento. O que vocês acham de uma rotina? Uma rotina 100% regrada é boa ou ela também tem o seu lado negativo? Eu acho que tudo em excesso atrapalha. Também. Quando você fica muito focado naquilo ali, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Se eu não fizer, tudo tá errado. Não, aquele dia deu errado, você não conseguiu cumprir aquela rotina, no outro dia você volta. Você não precisa se culpar porque, eu não consegui ir na academia ontem. Vai hoje. Um exemplo muito prático Sim. disso, né? Não fui ontem, vai hoje. Você tá falando... Ontem eu não almocei bem, hoje eu vou almoçar Sim, bem. isso aí. Sim, não ser rígida. É aprender se a não- perdoar. Você Isso, tá falando aprender a não ficar se cobrando o tempo todo, né? Porque nós É. não somos uma máquina. Então, É. assim, vão ter momentos que a gente vai falhar e a gente tem que olhar e falar, opa, hoje não foi legal, amanhã eu vou fazer diferente. Eu acredito que a rotina, ela é estruturante. Então, é bom você ter uma estrutura, mas eu não vejo como não precisa ser rígido, que é o que a Marta estava falando.
Se você tem flexibilidade dentro daquele esqueleto que você tem para o seu dia, os meus dias são diferentes. Minha rotina de segunda é diferente de terça, que é diferente de quarta, E que é tá tudo diferente de bem. quinta. E é assim, toda segunda é parecida, toda terça é parecida. Então, eu tenho um esqueleto, mas eu tenho super flexibilidade dentro disso. Né? Porque as Ainda mais imprevistos nós, acontecem, né? empreendedoras, autônomas, Sim, a gente sim. tem uma flexibilidade. Verdade. E o dia pode mudar. Hoje o meu dia foi completamente atípico. Mas tá tudo bem, é isso, faz parte. Então eu acredito que a rotina, ela é benéfica. Mas a gente tem que saber se posicionar e dar os limites, que era uma das outras ferramentas que eu ia falar. Saber dar limite. A Nossa, Elaine trouxe isso, dizer não, né? saber dar Ter limite espaço. é libertador. Porque sabe uma coisa que acontece muito, chega muito pra mim no meu consultório, nas minhas mentorias? A síndrome da boazinha. Ah, sim. A pessoa que Vai fazendo diz tudo. diz sim quando ela quer dizer não. Ela não consegue dar limite para os outros porque ela quer ser aceita, ela quer agradar todo mundo. E aí ela vai dizendo tá, tá, tá. E ela fica mega sobrecarregada. E, na verdade, ela queria conseguir se regular, conseguir dizer não tá bom para mim, tô de saco cheio disso tudo. E aí, quando ela faz um processo terapêutico, ela consegue. Sim. E aí, complementando essas ferramentas, a autoavaliação é mais pro ponto positivo ou é mais pro ponto negativo? Até que ponto que esse autoavaliação se torna uma crítica severa ou ela é uma ferramenta positiva? Como dosar essa autoavaliação? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa naturalmente crítica. É da minha personalidade. E eu sou advogada. Então, isso piora. Igual a Martinha ali também. Ela tá rindo porque ela sabe, contabilidade a gente é crítico de tudo. Sim. Então, assim, é importante a gente perceber que muitas das vezes até a profissão que a gente escolhe impulsiona determinados E piora. pontos de personalidade. É. E aí eu comecei a ver isso na prática. Gente, calma aí. Isso é só os meus amigos advogados que estão passando por isso? Que estão nesse nível de loucura? Então, a crítica, muito provavelmente, se você é muito crítica, você deve ter sido muito criticada na sua Com vida. certeza. Sempre. Porque a gente repete padrões. Então, aquilo que a gente viveu, a gente tende a repetir. Sim. Então, essa coisa da autoavaliação, eu gosto de fazer a avaliação você se comparando com você. Sim. Toda vez que você olha para o outro, você vai comparar maçã com pera. Não tem como. Sim. Mas quando você olha para sua história e fala, puxa, olha onde eu estava lá em 2020, olha onde eu tô hoje, olha como eu evoluí quando eu comecei a empreender. Eu não evolui muito, aí a autoavaliação, você vai fazer a balança, é positiva. Pode ser que em alguns pontos não, você pode melhorar ainda mais, mas eu considero que quando a gente está evoluindo, a autoavaliação ela sempre vai ser boa. Agora, quando você está com esse olhar crítico, se maltratando, aí você precisa de Aí terapia. já era. Isso aí. A gente se sabota Muito, o tempo inteiro. muito. É o que eu falo, eu preciso me comparar comigo do passado. Foi o que você falou. Isso. Apenas. Só. Eu não posso olhar pro coleguinha, poxa, o coleguinha tem um estado de contabilidade maior que o meu. Pois O é. coleguinha pode ter ganhado. O coleguinha não pode ter a tua Pode capacidade. estar surtando, inclusive, Sim. nesse momento Não, você nem pode sabe. não ter a Sim. tua bagagem. Sim. né? Ele pode ter ganhado aquilo ali, estar ali sentado sem saber nada. Exato. Então, assim, eu não posso dizer, ele tá melhor do que eu. Quem diz? É. Isso, de na qual verdade, parâmetro, né? isso é um cuidado que a gente tem que ter, que aí vou puxar um viés do lado espiritual, que é a gente ter cuidado para não ter inveja. Sim. Sim. Porque é isso, você olha pro do outro e você acha que a grama do vizinho é mais verde, é um passo para você estar na inveja. E o que é inveja? É quando você olha algo do outro e você começa a se sentir mal de não ter aquilo, você entra na falta. E aí é muito ruim, porque espiritualmente, quando você sente inveja, é como se você estivesse tendo uma oportunidade de vibrar pelo outro, alegria pelo sucesso do outro, e você não vibra. Aí o cara lá de cima fala assim, você não tá pronta, volta um Sim. pouquinho. Você não entendeu. Você não tá preparada. Volta duas casas. É igual Sim. aquele joguinho que você joga o dado e Isso volta aí. duas casas. E ao longo da minha vida, eu fui aprendendo sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao espiritual e muito curiosa. E aí eu criei um antídoto que eu vou compartilhar com vocês, que é o Legal. seguinte, quando você perceber que você tá vendo a felicidade, porque tem vários tipos de inveja, né? Tem a inveja que você fica com raiva do outro, tem a inveja que você fala assim, legal, que também queria. Também é inveja, Sim. né? Uhum. Tem a admiração, que você olha o sucesso do outro e fala, vou me inspirar. Uhum. Sim. E tem aquele que você fica incomodado, tem uma angustiazinha, que é a mais sutil, mas que é comum, é do ser humano, todo mundo tem. E aí, quando você olha para aquela situação da outra pessoa
e fala assim, puxa, que ela seja cada vez mais próspera, que ele tenha um escritório de contabilidade maior ainda, que ele seja muito próspero e bem-sucedido com o trabalho dele. Você vai ser. Sim. Então, é o Volta. antídoto. É sobre volta pra volta. você. Sim. É, O que você emana, né, volta para você. Então, isso é Exato. importante. a inveja é sugar. Quando você emana para o outro, você está fazendo um movimento contrário. É exatamente isso. Mas tudo na vida, né? Não é? Assim, dessa E pra forma. você, Elaine, essa questão da autocrítica, da rotina? Então, assim, como estudante de psicologia, a gente vai aprendendo a não ter tanta essa questão, né, da crítica, né? Saber lidar aos poucos e vai aprendendo a não ter nem crítica e nem preconceito com nada. Então, assim, o tempo todo é um exercício. Né? Então, assim, hoje, olhando para o espaço, né, com que eu trabalho, eu digo que isso é tranquilo, sabe? Assim, de lidar. Não é nada absurdo, porque a gente vai aprendendo e a gente tem que aplicar isso na nossa vida. Né? Então, a gente vai experimentando e a gente vai conseguindo conciliar as coisas. Né? É bem tranquilo. Para a gente fechar, qual seria o conselho que vocês dariam para as pessoas que estão passando por esse momento de regularização de vida? Eu diria que todo mundo está o tempo todo passando por esse processo, né? Em algum... Trazendo Todo esse dia muda recorte alguma aqui. coisa. Mas quais seriam os conselhos, as indicações, as lições que vocês dariam? Eu fico na parte que faço a terapia pra você se conhecer. Não, pra você Falou se... minha parte. Já foi, já. Pra você se conhecer. Acho que quando você se conhece, tudo fica mais fácil. Até quando algo dá errado, Você já sabe o porquê porque deu errado, você e consegue você ajusta, isso aí. pronto, sair da curva. Não era o caminho que eu queria. Ok, mas eu me conheço e sei como eu posso voltar. Gente, o autoconhecimento, ele é fundamental pra tudo. É verdade. Eu digo o seguinte, que quando a gente se conhece, quando a gente tem esse conhecimento de quando eu faço isso é porque eu tô assim, quando eu tô assado é por causa daquilo. Você começa a fazer os links de você mesmo. É o conhecimento que ninguém nos tira. Na hora que você tem uma situação, um desafio, você vai ter muito mais jogo de cintura. Você vai lidar com aquilo com muito mais facilidade. Então, para a gente poder ter uma vida bem-sucedida em qualquer área, seja na área pessoal, na área profissional, eu sou adepta de que todo mundo deveria fazer terapia ao longo da sua vida, Sim. pelo menos em uma fase da vida. Porque isso vai te trazer mais segurança, mais calma, mais clareza para lidar com as situações adversas. E, hoje em dia, tem muitas ferramentas. Então, por exemplo, eu trabalho com exercícios. Então, quando eu percebo que o meu paciente precisa de um apoio durante aquele intervalo de sessões, eu passo o dever de casa. Aí eu falo, olha, é prescrição, é como se fosse um remedinho, só que em vez de ser oral, que psicólogo não medica, Sim. é um exercício. Então, você vai fazer todos os dias, assim, assim, assado. E isso funciona muito. Então, quando a gente pratica exercícios para nossa mente, a gente não vai malhar? Sim. A gente tenta, né? E malhar regularmente. Você chegou no corpo que você queria. Você não tem que manter? Sim. Tem. Você tá com uma alimentação saudável. Você vai começar a comer um monte de porcaria? Sim. Não, você vai perder tudo aquilo que você conquistou. Então, a gente cria hábitos saudáveis para o corpo. Por que a gente não pode criar hábitos saudáveis para a mente? Então, quando a gente pratica exercícios para fortalecer o nosso amor por nós, tudo flui melhor na vida. Amei. E ela? E aí? De tudo que elas falaram, é o autocuidado, é você ter esse autocuidado com você, é se permitir errar, voltar, sabe? Pedir ajuda, que é importante. Pedir ajuda é importante. Porque É. nem sempre consegue, né? Exatamente. Então, assim, é um combo, né? Se você conseguir pedir ajuda, gostar de você, né? Porque às vezes a gente gosta muito do outro, né? Só o E outro tem qualidade, a tem gente qualidade, a gente a gente se coloca numa caixinha inferior, né? E isso vai fazendo um mal tremendo. Então, assim, é você se autoconhecer, fazer terapia, né? E se cuidar, querer ter a mente boa, uma mente sã,
para que você consiga viver todos os desafios que a vida tem aí pela Que frente. são todos os dias. Que são todos os dias. Um leão por dia, ainda mais É. empreendendo. Às vezes né? dois. Para complementar o que você falou, é ser gentil consigo, né? Exato. Ser amorosa com você Exato. mesmo, entender que se hoje você não conseguiu, amanhã você vai conseguir. Consegue. É Se isso. perdoe. Se Poxa, perdoar. Acho que é se colocar na agenda, né? Sim. Porque senão a Se gente só coloca o priorizar. trabalho na Sabe agenda, que bota se a eu tenho, família. porque eu uso a agenda do Google e ela é por cores. Então, Aham. tudo que é amarelo é meu tempo comigo. Tá na agenda. Ai, tá vendo aí, ó? Meu é laranja, O meu meu é laranja. Uma lilás. ferramenta, tá vendo? O meu é lilás, eu tenho na agenda também. Uma Que ferramenta. é laranja é meu. Só de olhar eu falo, tá pouco pra mim essa semana. Mas isso é muito importante, porque senão a gente só fica no trabalho. É. No trabalho ou na função dos outros, né? Ainda De mais, terceiros. ainda mais empreendendo, se deixar, você trabalha, Só o trabalha. cliente chamando, mandando mensagem, meia-noite, 3 horas, ligando. E assim, sobre lidar com pessoas também, né? E ter uma equipe de profissionais para acompanhar. Com certeza. Sim. Como vocês falaram, terapia, eu falaria contadora. Aham. Um apoio também, uma manicure, um salão de beleza. Todos esses telefones precisam estar gravados. Sim. E Verdade. saber e ter um E rodízio. não usar só na emergência. Isso, É se priorizar. com É. certeza. Eu não tinha esse hábito, sendo bem sincera. Eu não tinha esse hábito de parar e fazer a unha, parar e fazer o cabelo. Eu não tinha esse hábito. Então eu pensava, por que eu não tenho esse hábito? Parar e Comecei ir a no ver. Essencial Spa. Foi como eu comecei a ver que, caramba, ninguém da minha família fazia isso. Então eu aí. repeti Então o não é padrão. normal. Mas- Não é Era, normal. exatamente. E aí, tá bom, beleza, agora eu vou começar a priorizar. Vou começar a ir no spa, foi quando eu conheci a Elaine. Vou começar a ir no salão, fazer o cabelo. Eu comecei a colocar uma vez por semana, fazer uma coisinha diferente. Isso foi o quê? Minha terapeuta dando um puxão de orelha também, gente. Adorei ela. Achando que é brincadeira? Aí ela, Cássia, Salve você as falou que terapeutas. fez isso, falou que fez aquilo outro. Eu vi os seus stories em 30 lugares. Vem cá, você fez alguma coisa pra você essa semana? Aí eu... Tinha que fazer? É. Aí ela começou a falar, bota na agenda. Já que você tá se organizando com a agenda, já que você tem esse tempo de sair de um lugar para o outro, bota na agenda. E aí ela começou a ver que em vários momentos que eu poderia ter um momento off, dando um exemplo. Hoje eu vim de sei lá da onde, perto da Barra da Tijuca para Copacabana. Demorei 2 horas e pouca para chegar. Uma das coisas que às vezes eu fazia, principalmente de trajeto, de faculdade, era eu tava o quê? Estudando, ouvindo aula, fazendo um monte de coisa durante esse trajeto para ser produtiva. Hoje eu vim aqui quase dormindo assim, ó. Ai, a gente tá Boa onde? paz. A gente tá onde? Um monte de gente mandando mensagem. Eu, a gente tá onde? Ah, caramba, 10 horas, né? Que coisa. Vou chegar em 15, gente. Não chegou ainda. E assim, é claro que ainda tem um pouco dessa ansiedade, que é normal. A gente, caramba, tô atrasado, não sei o quê. Só que antes eu tinha isso e era uma questão, caraca, tô super atrasada. Meu Deus. Como se acabou fosse o mudar alguma mundo. coisa. Essa angústia, eu vou ela pegar um consome. Essa Você angústia gasta energia. consome. Gasta Verdade. energia pra caramba. E aí foi nesse processo, né, que eu ainda tô passando de me colocar na agenda, ir lá, parar, fazer o planejamento bonitinho, começar a organizar. Tá bom, beleza. Essa semana eu consegui ir na academia quantas vezes por semana? Ah, essa semana foram 3. Caramba, eu tenho que compensar na próxima. Vou no final de semana? Eu consigo? Poxa, eu consigo. Então vou no final de semana. Caramba, como que eu tô hoje? Será que eu consigo ler um livro? Vou ficar parado olhando pro teto durante meia hora de intervalo da tarde, pra não ver tela nenhuma. Porque tinha um momento, gente, que, principalmente pra gente que trabalha muito com o celular, pro computador, a gente fica o dia todo com a tela na cara. No sentido de, a gente tá ali com o celular primeiro, aí depois quando é no celular é a tela do computador, aí quando na tela do computador é a televisão. E assim, a nossa vista também cansa, o nosso cérebro cansa de... Cansa. Ah, caramba, tô Verdade. vendo luminosidade o tempo todo. E a gente tem essa luz gigante. Eu falo que eu fico feliz quando eu tiro o óculos. Meu rosto é respirar. Porque assim, tem que ficar ali o tempo todo. E tá Tem que- Nossa. Não, chega às vezes à noite, quando eu paro, às vezes eu quero continuar, tem coisa pra fazer, e aí a cabeça não vai mais. não vai. Ela Não para. vai Ela tinha que mais. respeitar, né? É, Respeitar Aqueles recados de isso. alerta. Chega. Vamos dormir. chega. Não é nem, às vezes, eu nem dormir. É tipo assim, é rapidinho, eu Parar. termino. Você não vai conseguir terminar. Não, planejei que eu vou ficar até tal hora escrevendo os vídeos pro resto da semana. Puf, parou. Aí vai tomar banho, vai ver seu filho, vai comer, vai fazer qualquer coisa. Mas chega.
Aí a mente tem um Respeita limite, o seu né? limite, exato. Porque o excesso de luz azul, todas Isso. as telas É. emitem Essa uma luz luz branca azul. também deixa a gente em alerta. Não, e isso Verdade. faz muito mal, porque Faz. ativa a área de vigília no nosso cérebro. Aham. Então a gente tem dificuldade para dormir depois. É. Fica muito agitado, muito acelerado, e a gente não fica pouco na tela, né? O dia todo. O dia O todo. despertador tocou, já desliga. Deixa eu ver se tem mensagem. É, É esse assim que é o mesmo. grande problema. Eu Então, queria assim, outra agradecer. ferramenta é botar o não perturbe. Isso, claro. Você vai fazer um trabalho que você precisa se Modo concentrar, avião, sumir. Modo bloqueia avião. lá, senão o WhatsApp é um dos maiores, das maiores distrações que a gente tem, né? Uhum. É isso, você vai ver um negocinho, você entra, o que é mesmo que eu vim ver aqui? É. Quem Um nunca? buraco ali, você fica ali eternamente. Você botar o horário de atendimento, quando você, assim, no começo você não tem. Quando você bota um horário que, assim, você pode parar de responder, é libertador também. Tipo, eu não preciso responder meia-noite, né, As cara? mensagens, né, automáticas, né? Meia-noite. Meia-noite, né, cara? Esse limite tá um pouco alto. Aquele momento da noite, caramba, eu tô indo dormir. Eu esqueci de mandar pra Mar. Né, cara? Vou mandar agora, senão amanhã. Aí eu vou penso assim, esquecer. manda mensagem e deixa lá, porque senão eu esqueço. Eu falo isso mesmo. Vou mandar, em algum momento ela vai responder, mas eu deixo pra tirar da minha cabeça. Cássia faz isso mesmo. Foi uma ferramenta da terapia, inclusive. Ah, Tá falando, se olha. tem muita informação Ah, tá bom. na cabeça, tira essa informação. E Um monte quando a de gente- um monte de papelzinho. Delega, né? Delega. Joga as informações. Em algum momento eles vão responder. Quando eles puderem, eles respondem. Quando a gente tira da cabeça, a gente tá tirando cargas. Sim. Então é muito bom. Anota no Uhum. bloco de notas, manda logo. Eu faço muito isso com a minha secretária. Eu mando, olha, Aí eu não já é pra vi, responder gente, agora, é Vendo só pra eu outro dia deixar quando for aqui. trabalhar. Aí Não ela precisa responde. responder. Não era pra responder. Agora eu vou te responder de volta. A gente vai bater um papo e começar a trabalhar. Acabou. Esse que é o problema. Não, eu falei pra ela ontem, olha, eu mandei essa mensagem só pra eu não esquecer, mas não precisa me responder, porque ela é nova, né? Então eu ainda tô treinando. Falei, não precisa me responder, a gente tá fora do horário de trabalho. Não, mas não tem problema, eu tava aqui disponível. Tava Vai lá e aqui fazendo responde. nada. É bonitinha, mas é isso, não precisa me responder, porque senão É. fica aquela coisa, já acabou o trabalho. Aham. Né? Limites. Até pra respeitar o horário dela. Claro. Eu sou empreendedora e tô trabalhando 24 horas, mas ela não. Empreendedor é isso. Mal quem acha que vou empreender, trabalhar 8 horas por dia. Trabalha por você e pelos outros. Sim, Tá de segunda maluco. a segunda, porque final de semana a gente tá parado, sem WhatsApp, né? Vamos dizer assim. Mas nossa mente tá trabalhando. Ah, o tempo Posso todo. melhorar isso? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Mas aí, vamos lá, você falou de um final de semana sabático. É. Não é sabático. Não, essa- de vez em quando não é, vamos ser sinceros. De vez em quando não é. De vez em quando você fica ali, vou Tira pra planejar ver a um semana. filme, tira Então, pra ó, ver, fazer vou contar alguma uma coisa. coisa. Eu sou de família judia. Ih, E, gente. e Vocês aí, têm realmente, né? O um sábado. sábado, de sexta-feira à noite para sábado à noite, as pessoas mais ortodoxas não ligam o celular. Não ligam o celular. É o sabático. Aí muito É daí bom que isso, vem. É muito bom. Eu não sou ortodoxa, eu ligo meu celular, mas eu tenho tido uma consciência de não vou trabalhar. Porque Sim. o sábado é para você respeitar o sétimo dia, né? Sim, sim. Que é de sexta à noite para o sábado é o sétimo dia, então Uhum. não há trabalho. Então, o que, que aconteceu? Eu não consigo, é um trabalho ficar ali. E não, Será que e não eu trabalhar. vou trabalhar? Será que gravar um story é trabalho? Eu fico nessa coisa, mas só de Tudo estar é na trabalho, porque gastou consciência. energia. Mas aí assim, eu vou fazer story da minha vida pessoal, eu vou fazer story de coisas aleatórias. Uhum. Mas eu não vou falar de venda. Uhum. Não vai falar de trabalho, né? O trabalho que você É faz, isso, né? exatamente. Então, acaba que é sempre esse movimento do trabalho, É. né? Bacana, gostei disso. É interessante você É, se ausentar. E aí, naquelas 24 horas, não vou trabalhar. Não vou ficar pensando. Não vou ficar Eu geralmente faço isso focando. no domingo. Uhum. Às vezes, É. vai ter evento não sei aonde. Abraços, irmão. Estou offline. Eu falo com o pessoal, e geralmente a galera ama um evento domingo. Vai ter evento não sei aonde, vou fazer uma festa, vou não sei aonde, vou bater o palma pro sol se pôr. Gente, eu não vou fazer essa faxina de pegar 2 horas de transporte público, 1 hora que for, pra sair da minha casa pra fazer isso. Desculpa, mas assim, domingo é o dia que eu tiro pra ficar mais em casa, mais com a minha família. Alguns dias eu preciso fazer alguma coisa de trabalho, porque às vezes eu troco, a sexta-feira eu fico mais off.
E aí domingo eu acabo tendo que Uhum. despachar alguma coisa, fazer descarga de alguma coisa. Só que meu domingo eu separei pra isso. Vou ali, vou pra igreja. Ok, que é o que os judeus usam sábado. Vou ali, vou Sim. pra igreja. Fico em casa quietinha, vejo um filme, fico ali em família, fazendo nada. Só que assim, eu vejo que tem pessoas que não fazem isso. Sim. E aí, pra você explicar, ela já acha que... Ai, que coisa. Tem que ser autoprodutivo fulano é muito não sei o quê. 100%. Aí eu fico, ai, As gente. pausas são fundamentais para a saúde mental. Sim, Você e não cada tem um tem sua pausa, rotina, pifa. né? Com Sim. certeza. Né? Precisa desse momento. Precisa, é necessário. É verdade. E aí eu queria já agradecer a vocês todas, amei esse papo. Obrigada, eu essa que agradeço. resenha, essa sinergia que teve aqui. Foi muito E eu fiquei legal. preocupada que gente, vou pegar 3 pessoas. 2 pelo menos já se conhecem mais ou menos, não sei em que ponto. Fabiana eu nem conhecia ainda. Foi muito, gente, alguém tem indicação de psicóloga? Alguém é psicóloga de janeiro? Ela sou. Tá, eu olhei o perfil de Fabiana. Gente, Fabiana tem um perfil maravilhoso. Você é ela mesma. Se ela não aceitar, lascou. Vai ter que ser ela. E assim, foi maravilhoso o papo. Foi muito bom ouvir vocês. Até enquanto parceiras já, né? De trabalho, de trocas e tal. Espero que a Fabiana também a gente consiga se aproximar mais, né? Pra Também. trocar essas figurinhas. Sim. Então, eu queria muito agradecer vocês, quem tá ouvindo aqui, né, principalmente. Eu espero que vocês gostem. Deem sugestões para os próximos tópicos, que ainda vão ter novas gravações aí, seja para o jurídico, seja para o imobiliário, seja para temas fora disso, como o tema de hoje, que foi a sugestão justamente de estar mais para fora, né? Porque geralmente a gente vê podcast só técnico, pelo menos jurídico, gente. Debate da norma tal, do decisão não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei, gente, eu vejo isso o tempo todo trabalhando. Eu quero Eu escutar já uma falo coisa com a minha diferente. equipe. Pelo amor de Deus, já tem que pesquisar, já tem que analisar, já tem que falar com o cliente. Por que não um podcast fosse um pouquinho mais tranquilo, né? Pra gente trazer outras ferramentas, pra bater um papo de verdade, pra colaborar de uma forma geral. Então, eu queria agradecer vocês. Eu que Passa aqui a agradeço. palavra pra você, cada uma dar o seu tchau, falar o arroba do Instagram, né? Que é nosso momento empreendedora também. Importante, o momento merchan. E também a última consideração que vocês queiram trazer para essas pessoas. Quem está querendo regularizar a vida, em uma frase, o que você daria? Tal coisa, faça tal coisa. Acabou. Bom, eu que agradeço, tá, pelo convite. Meu primeiro podcast, mas adorei, gostei muito mesmo da troca que tivemos aqui. O que eu diria seria assim, essencial é cuidar de você. Nossa, depois dessa aí, é o slogan do Essencial Spa. Mas de verdade. Por isso que eu falei. Dá o arroba já. E aí eu vou deixar o meu arroba, o Essencial Spa. Eu acho que se perdoe e se permita. Que acho que tudo vai dando certo, é aos poucos, não é do dia pra noite. Isso que a gente precisa entender. E MJ Contadora pra ajudar vocês, né? Que essa vida toda embolada assim que eu sei. Bom, eu quero te agradecer. Também fiquei assim, né? Puxa, eu não conheço ela, mas vai dar certo. Eu senti a vibe, né? Conectei antes de chegar. Então, muito obrigada, adorei. Também quero que a gente possa se aproximar de todas vocês aqui. A sinergia foi muito incrível, né? Da nossa conexão aqui. A minha frase, eu fiquei pensando, meu Deus, que frase eu vou falar? E o que veio é confie em você. Porque quando a gente confia na gente, as portas se abrem, as coisas acontecem. Eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: a gente dá o passo, Deus bota o chão. Então confia. É verdade. Confia em você, confia no universo, confia que as coisas estão caminhando para o bem. E o meu arroba é o Fabiana F. Psi, de psicóloga, né? Psi no final. Fabiana F. de Fabiana Fux, Psi. Tá. Muito obrigada a todos. Um ótimo podcast. Espero comentários de vocês. Abraço.